é uma realidade hoje em dia. Evidentemente que o senhor foi um pouco lá atrás para falar da época do preconceito, da discriminação entre casais homem e mulher que não eram casados, eram amaziados, diziam assim antigamente, né? Eu me lembro muito bem que quando minha mãe se casou com meu pai, meu pai era desquitado. E na época, como não havia divórcio, eles não puderam se casar. E isso foi um drama na vida da minha mãe, porque minha mãe, o estado civil dela era de solteira. E existia um preconceito muito grande na época, ela não falava, eles tiraram a fotografia dela de noiva, porque eles foram para a igreja, né? Eles casaram só no religioso. Mas a sociedade muda, os tempos vão mudando. E as pessoas, elas têm que aceitar isso. Hoje em dia, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma realidade. E com tantas crianças para serem adotadas sem família, por que não? Na verdade, eu quero te dar os parabéns. Foi outro viés que nós analisamos. Nós não podemos deixar as nossas crianças como produto a ser oferecido nos abrigos a quem queira ou não adotá-las. O que nós vamos é garantir um espaço de amor, de cumplicidade, de proteção, de afeto e de carinho. E não é a homossexualidade dos pais que define a homossexualidade dos filhos. Porque se assim o fosse, nós não teríamos casais, nós não teríamos homossexuais. Porque todos os homossexuais são filhos de heterossexuais. Então, é um raciocínio lógico. Nós temos que garantir a eles a possibilidade de dar afeto, amor e carinho para as nossas crianças. Eu achei divino isso. Boa noite, doutor. Boa noite. Acho que assim, por que demorou tanto tempo para ser aceito o pedido desses homossexuais? Porque com certeza já houveram outros pedidos. Se foi, assim, pelo menos no seu caso, o primeiro caso que foi, psicologicamente falando, aceitável do casal, porque tem toda uma análise, né? Ou se é porque o Estado é realmente provinciano e não tinha essa aceitação? Na verdade, o que aconteceu é que as pessoas temiam fazer esse pedido e ter uma negativa. O primeiro pedido que nos foi feita análise e nós acabamos concedendo essa adoção. Inclusive, quando isso aconteceu, eu instiguei os requerentes, por que vocês não requerem? Requeram vocês? Vou eu, juiz, então, buscar a existência ou não desse direito. Inclusive, o que foi inovador nessa sentença foi que eu determinei que a criança fosse filha de e de. Eu não disse que ela era pai fulano e mãe Beltrano. Porque uma coisa que me incomodou, Aurélio, foi compreender o que é a paternidade e o que é a maternidade. Paternidade e maternidade é função ou é gênero. Em outras palavras, ser pai necessariamente tem que ser um homem, ser mãe necessariamente tem que ser uma mulher. É função, né, doutor? Aí, eu vi que era função, um dia que eu estava em Recife, no encontro de adoção, quando eu vi um casal lá, de heterossexual, e o homem com a criança. Esse homem é quem põe a chupeta na boca do menino, esse homem é que ia lá, trocava a fralda, ele é que embalava quando chorava. Eu fiquei olhando para aquilo e pensando, realmente, paternidade e maternidade não é gênero. Não é masculino nem feminino, é função. Então tem pai que exerce função de mãe e tem mãe que exerce função de pai. Ora, se é assim, nós não podemos discriminar quem seja o pai, quem seja a mãe. O que nós vamos saber é quem vai exercer essa função e como vai exercer. E nós não podemos deixar as nossas crianças abandonadas nos abrigos à espera de uma oportunidade de ter uma família. Eles também são uma família. É interessante que essas mulheres já haviam adotado anteriormente uma criança. Não sei se uma delas, né? Já havia adotado anteriormente uma criança de 4 anos, que é irmão biológico dessa menininha de quase 3 anos que elas adotaram agora. Exato. Ou seja, os irmãos estão juntos. Nós procuramos preservar o interesse da criança também, mantendo ela junto da irmã biológica. Porque então isso permitiria que ela crescesse da forma mais saudável. E olhe, criança não discrimina não. Criança alguma vai discriminar a outra na escola por conta disso. Mas nós, adultos, nós mais velhos, os sábios, entre aspas, é que fazemos essa terrível discriminação e temos o preconceito. E preconceito é isso, Aurélio, partir de um conceito prévio, sem fazer uma análise do que está acontecendo. E nós não podemos ficar aqui na hipocrisia de achar que é melhor uma criança no abrigo que na companhia dessas pessoas. Nossa, gente, o que é isso? Porque eu ainda diria para você o seguinte, quem amarra a criança na cama, quem deixa a criança trancada em casa, quem é capaz de torturar crianças, como a gente viu há pouco tempo, nós não vimos nenhum homossexual fazendo isso. São heterossexuais. Então nós precisamos ter a coragem de enfrentar a situação e experienciar uma nova forma de existência humana. E nós não podemos ter o preconceito com essas pessoas e achá-las
incapazes de poder dar amor, afeto, carinho e criar bem uma criança. A opção sexual não tem nada a ver com caráter, né, doutor? Não tem Exatamente. absolutamente nada a ver. E o senhor falando isso agora, eu lembrei do caso do Elton John, recentemente, que ele tentou adotar uma criança na África e não conseguiu, acho que por ter diferença de mais de 45 anos entre a criança e ele. Aí realmente entra nesse ponto que o senhor falou, que é melhor a criança lá na África sem ter o que comer ou com ele? Sim, Nossa, nós com temos... Elton John, imagina. Nós temos alguns países, como a Itália, por exemplo, que regula essa adoção, estabelecendo essa diferencial de idade. Aqui no Brasil, a regulação é só a seguinte: quem vai adotar tem que ter mais de 18 anos e quem vai adotar tem que ser 16 anos mais velho do que a criança. E nos países como a Itália, eles começam a adequar. Quem tem mais de 45 anos só pode adotar a criança maior de tantos anos de idade. Agora, essa é uma opção política de cada país. Eu não sei se na África funciona assim. Mas eu vejo a adoção como um problema muito sério também. As pessoas não podem adotar por caridade, por piedade. Não se pode fazer uma adoção porque o filho morreu e quer botar outro no lugar. Nós vamos compreender a adoção como receber o filho de outro como seu. Nós precisamos acabar com essa mistificação que existe no Brasil, em que os casais querem adotar, mas na verdade não querem adotar, querem ter um filho que não tiveram. E isso é ruim. Porque as pessoas precisam compreender que a adoção é receber o filho de outrem como seu. E a maioria, Aurélia, procura sim, não teve um filho, quer ter um filho. Ou, se não, esconder isso, como se filho adotivo fosse uma coisa até pecaminosa. Então, essas coisas nós vamos acabar com elas. Certo, né, doutor? Não dá certo. Aí não dá certo. É um problemaço. E aí não dá certo, aí esses casais devolvem as crianças? Olha, não costumam devolver, não, porque o amor é uma coisa maravilhosa. E acaba se promovendo com esse encontro, com essa proximidade, esse afeto, esse carinho, esse amor. Mas é muito mais saudável essa adoção, que tenha transparência, que não se esconda de ninguém, porque na verdade as coisas são muito semelhantes. Tem pai que não adota o filho, tem mãe que não adota o filho. Adotar é trazer o amor, é trazer a condição de proteção, de carinho, de afeto. Tem pai e mãe biológica que até hoje não adotou o filho, tiveram os filhos, mas não os adotaram. É preciso a gente conclamar essas pessoas para adotar esses filhos, recebê-los como seres humanos, carentes e precisando da proteção, do carinho e do afeto. Mas o negócio é que ser pai ou ser mãe precisa um certo talento, né, doutor? Não é qualquer pessoa que consegue ser um bom pai ou uma boa mãe. É preciso gostar, é preciso talento, é preciso querer cuidar. Eu pego meus filhos, eu acho que eu cuido dos meus filhos até quando eles tiverem 40, 50 anos, porque eu sou apaixonada pela maternidade. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu, foi ter meus filhos. De vez em quando eles brincam com o outro, falam que um foi adotado, que eu achei o Mateus na cestinha, na porta da minha casa. Mas se fosse assim, eles seriam meus filhos da mesma maneira. Eu acho que essa coisa que quando a gente leva para o coração é como o senhor falou mesmo. Não tem distinção.